tema da nossa live de hoje, de domingo, que a ideia dessa live, né, é que você consiga captar ideias que você pode aplicar durante a semana aí, principalmente na prospecção de clientes, certo? Bora lá. E aí, essa é uma live que já fica na minha programação, todo domingo, 10h10 eu entro, trazendo alguma novidade. E algumas coisas que eu já falei aqui, eu já falei em algumas aulas com os meus alunos, a Sinara tá aqui, então vai poder participar bastante. Quem tiver dúvidas, pode deixar aqui para mim também no nosso ponto de interrogação, né? E eu vou respondendo. Eu quero a participação de vocês, quero pedir que vocês já compartilhem aí essa live com outros contadores, fazendo com que outros colegas nossos sejam aí impactados, né, e ajudados com essas informações, certo? Primeiro ponto, eu queria falar com vocês sobre os meus resultados aqui da Taliap Contabilidade, para vocês entenderem por que é que eu falo em prospecção de clientes, né? Por que eu falo que é possível prospectar clientes de uma forma relativamente simples, né? De uma forma sem muito investimento inicialmente, tá? Eu não sei se dá para vocês lerem, que tá o quadro ali atrás, mas ali eu coloquei o seguinte: em janeiro de 2020 nós estávamos com mais ou menos 20 clientes, tá? Então eu estava nesse processo mesmo tradicional. A gente começou a fazer a migração de uma contabilidade tradicional para a contabilidade digital, né? Uma contabilidade muito mais presente, muito mais presente na internet, muito mais ágil. E aí, nesse contexto, nesse cenário, a gente foi fazendo as mudanças, se adequando, e a gente chegou em dezembro de 2020 com 50 clientes na base, tá? Quando eu falo clientes na base, eu quero dizer que são os clientes que realmente permaneceram conosco, tá? Não é o número de prospecção, e sim o número de clientes que permaneceram. Eu não estou considerando aqui clientes que entrou e saiu, somente que ficaram. E aí, nesse processo todo, quando foi este ano, nós tínhamos uma meta para este ano, que a nossa meta era de 100 clientes. Chegar a dezembro deste ano com 100 clientes. E nós já fizemos ali, hoje nós estamos com 90 clientes ativos. Então, se eu colocar ali junho, eu ainda tenho clientes, ainda propostas que foram enviadas, que ainda faltam ser validadas. E a gente chegou aqui agora com 90 clientes ativos, 90 contratos. Como eu falei, eu gosto de falar de clientes ativos porque eu não estou considerando o churn. O que é o churn? A saída desse cliente. Por que eu não estou considerando? Porque eu acho mais real, mais justo falar de clientes que permaneceram na base, que é o que a gente ganha na recorrência, né? Então, se a gente ganha na recorrência, eu vou falar sempre de números de clientes que estão aqui conosco. Faz sentido eu ficar contando, eu conquistei tantos clientes, esses clientes não ficaram? Para vocês terem uma ideia, eu acho que esse ano, até agora, a gente teve 2 churns, assim, 2 saídas de clientes aqui da nossa operação. Então, eu não estou considerando isso. Então, dentro do meu Conta Azul hoje, eu tenho 90 clientes ativos. Lembrando que a minha meta era de 100 clientes, né, para esse ano, ou seja, dobrar a carteira que nós chegamos ano passado, e nós já chegamos aqui em mais de 90%, né, 80% já da meta atingida, porque nós já estamos em junho, primeiro semestre, já estamos com 90 clientes. Falta 10 clientes para a gente atingir a meta do ano. Claro que se a gente percebeu, né, que isso foi possível, então o que nós vamos fazer agora? Aumentar essa meta. Né? Vamos aumentar aí um pouquinho essa meta para até final do ano, certo? E aí, quando eu entro dentro do meu RD Station, quem não sabe o que é RD Station, RD Station é uma ferramenta de controlar a CRM de vendas. Então, você pode criar todo um fluxo ali dentro, de passo a passo. Eu estava usando essa ferramenta de janeiro até abril, mais ou menos. E aí, a gente usa quando a gente entra nessa ferramenta, a gente cria um passo a passo de venda, ou seja, primeiro o contato do cliente, aí a segunda fase, quem solicitou realmente, quem teve interesse, qual é a demanda desse cliente, aí ele vai para uma segunda fase, solicitação de proposta, ele solicitou essa proposta, se essa proposta foi validada pelo cliente, se entrou em negociação, enfim, todo um fluxo, né? A gente chama de pipeline, né? Então, todo um fluxo de CRM de vendas. Quando eu pego meu CRM de vendas, eu percebo que mês de junho eu não utilizei ele, eu usei o Pipefy, uma outra ferramenta que eu gostei, uma outra ferramenta que eu comecei a usar, mas vou utilizar ele aqui como base para passar algumas informações importantes para vocês. Então, por exemplo, eu usei ele de janeiro a mais ou menos maio, tá? E aí,
É interessante vocês adotarem o CRM de vendas porque vocês conseguem identificar pontos extremamente importantes dentro desse fluxo de vendas. O primeiro foi que eu criei dentro desse fluxo de vendas, eu criei 43 oportunidades, tá? Como foi a primeira vez que eu estava utilizando o CRM de vendas, o RD Station, até ano passado eu não usava, eu comecei a usar em janeiro desse ano, muitas informações não estão aqui, eu tenho consciência, por quê? Informações que chegam diretamente no meu WhatsApp pessoal, porque eles são cliente, né, que tem o meu número pessoal, que daí passa para um colega, alguma coisa assim, alguém do grupo deles, acaba esquecendo, porque daí não tem integração com o WhatsApp, com o meu WhatsApp pessoal, só com o WhatsApp do comercial, enfim. E aí essas anotações se perdem. Mas aqui dentro do RD Station de janeiro a maio, a gente criou 43 oportunidades, tá? O que seriam 43 oportunidades? Seriam em 43 contatos, 43 leads interessados em contratar um serviço de contabilidade comigo, que solicitaram ou não a sua proposta comercial. Então, 43 oportunidades dá uma média de quase 10 clientes, né, na base, por mês, só de leads. Só que lembrando que foi a primeira vez que eu usei esse CRM de vendas e foi a primeira vez que 8,6 leads aqui dentro, tá? O que acontece? Muitas informações não estão aqui, eu tenho consciência disso, agora a gente está tentando utilizar o Pipefy, que é a nova ferramenta, de forma completa. Dessas 43 oportunidades, 23 oportunidades viraram vendas, tá? Nós estamos falando aí, mais da metade das oportunidades viraram vendas, tá? Nesse sentido, o que foi, né, de ticket médio? Então, dessas 23 vendas, a gente gerou um ticket médio de R$ 802, certo? E um faturamento aí de R$ 18.467 a mais para o escritório. Bom, aqui eu tô falando de valor por volume, né, de serviço. 23 vendas foram vendas de verdade de recorrência, tá? Então foram 23 vendas, 23 honorários de recorrência. O que eu quero dizer com isso? Que além dos honorários de recorrente, a gente vende também outros serviços, que dentro do RD Station é chamado de valor único, por exemplo. Então, uma legalização, uma abertura de empresa, alguma coisa nesse sentido. Então, para vocês terem uma ideia, vou passar valores separados só para ajudar vocês nesse processo de precificação. Então, assim, das 23 vendas, me gerou um ticket médio de valores únicos, ou seja, de legalização, de abertura de empresa, encerramento, alguma coisa nesse sentido. E esse ticket médio só para esse serviço foi de R$ 278. Então, por quê? Por que cai tanto? Porque eu tenho serviços ali de abertura de empresa, que em torno aí de R$ 800 a nossa abertura de empresa, e eu tenho ali a legalização de um MEI, por exemplo, que cobra 150, 200. Então, quer dizer, aí acaba no ticket médio, esse valor acaba caindo bastante, né? Quando eu pego os valores recorrentes, o nosso ticket médio foi de R$ 524. Então, é um ticket médio bacana também, né? Então a gente não está concorrendo aí com a guerra de preços, enfim, do mercado, porque a gente já identificou o nosso valor, nosso preço de mercado, nossa forma de atuação. Uma pergunta que chega bastante também aqui para mim no Instagram, certo? Então eu queria compartilhar essas informações para vocês verem que, primeiro ponto, quando você pensa em prospectar clientes, é que você precisa ter uma estratégia, inclusive, inicial de ter um CRM de vendas que vai controlar ali para você ter acesso a esses números e entender se esses números estão fazendo sentido para você ou não, né? Então, assim, 50% de propostas enviadas, validadas, confirmadas, eu entendo como um número muito bom. Só que eu preciso ressaltar que nesse período de janeiro a maio, eu tive picos, né? Ou seja, dentro desse período eu tive momentos em que eu não atuei. E aqui na Taliap Contabilidade, o comercial é realizado por mim. Eu não tenho vendedor ainda, né? Espero que em breve eu tenha. Então, a parte comercial é toda comigo. E eu também não tenho um gestor operacional. Então, toda a parte da gestão operacional também é realizada por mim. Conferências, orientação do time, da equipe, né? Os diagnósticos iniciais que a gente faz para os clientes. Então, tudo isso é realizado por mim. Então, quando a gente pensa ali em fevereiro, e aí o RD Station é muito bom, porque para dar esse período, né? Quando é que você conseguiu fazer essas vendas?
Então isso é bem fantástico isso, assim. A gente consegue ter essa visão. Então quando, por exemplo, eu pego uma RD Station, eu percebo que o meu mês de fevereiro foi péssimo. Por que foi péssimo? Porque eu simplesmente estava ali, era a DIRP que estava rodando em fevereiro, né? Então eu acabei me envolvendo com a equipe e eu não fiz ali o meu papel, que era o meu papel do comercial. Então, meu mês de fevereiro foi um mês morto no meu comercial. Outro ponto também que aconteceu foi que a gente estava em pré-lançamento da primeira turma do método contador digital. Então, eu estava levando a minha energia para um outro lado. Isso foi em março. Quando foi abril, eu tive uma outra pausa ali. Porque abril estava naquela história. Vai adiar, não vai adiar a entrega da declaração de imposto de renda. E a gente sabe que o cliente quer deixar tudo para a última hora, né? O cliente quer deixar tudo para depois. Então, acabou que da metade de abril para frente, eu estava dedicada à declaração de imposto de renda e maio inteiro também dedicado à declaração de imposto de renda. Então, ou seja, se eu pegar tudo isso, de janeiro a maio, eu perdi praticamente aí 2 meses dentro aqui do volume. Pena que não dá para compartilhar a tela aqui do meu computador para vocês. Não, eu daria para ver certinho no gráfico o período ali que eu fiquei, que dá em torno de 2 meses. Então, ou seja, se eu tenho isso em mente, onde estão meus gargalos, primeiro ponto que eu preciso considerar hoje, se eu quiser escalar dentro da minha contabilidade, eu preciso me dedicar mais horas para o meu comercial. Porque a força hoje do meu comercial sou eu, né? Então, nesse sentido, eu vou precisar direcionar a minha equipe, de repente ter um gestor ali para conduzir a minha equipe e eu fazer o meu papel dentro do comercial. Se eu não faço meu papel no comercial, eu não vendo. Se eu não tenho vendas, eu não aumento o número de clientes, eu não aumento a receita do escritório. E a gente sabe que uma empresa, ela precisa ter vendas constantes. A empresa contábil também não é diferente. Então, eu quis trazer esses pontos para vocês, contextualizando tudo isso. Por quê? Primeiro ponto, gente, tem que se dedicar ao comercial. Não adianta a gente esperar cair do céu, né? Olha, galera, cair do céu que vai vir clientes por indicação, puramente por indicação, porque não vai acontecer, tá? A gente vai ter que fazer a nossa parte aí. E eu sei que é difícil, né? Fazer tudo, então tem uma galera começando sozinho dentro da empresa contábil. Então você vai ter que pegar a sua agenda, fracionar essa agenda. Qual é o período que você vai se dedicar, né, para a prospecção de clientes, certo? E eu estou contextualizando para vocês verem que é algo que eu passei aqui. Ou seja, fevereiro não vendi praticamente nada, abril também não, maio também não, porque a minha força não estava voltada para o meu comercial. A minha força estava voltada para operacional, estava voltada para lançamento do curso. O primeiro ponto que eu quero deixar para vocês aqui para essa live, então, é em relação a isso. Primeiro não, né? Já são 2 pontos ali importantes. Primeiro ponto, ter um CRM de vendas para vocês controlarem esses números, que faz total diferença nessa análise, tá? Segundo ponto que vocês precisam entender é que precisa fechar a agenda, bloquear mesmo. Olha, não vou fazer prospecção, né? Não vou fazer operacional de tal horário a tal horário. Vou estar dedicada ali à minha conta, ao comercial, tá? Porque esperar cair do céu o cliente, gente, isso não vai acontecer, tá bom? Nesse sentido, então, agora vamos lá falar sobre o que eu considero importante. Quando as pessoas perguntam para mim, Vitória, como que eu aumento o número de clientes na base, né? Ou são contadores que ainda não estão segmentados. Eu, geralmente, quando a pessoa me pergunta isso, eu vou lá no perfil dela. Vou olhar. Não que eu seja a especialista em marketing digital, longe disso, eu não sei nada de marketing digital, tá? Mas uma das coisas que eu aprendi com os cursos que eu fiz e com os meus clientes do marketing digital é que você precisa ter um perfil muito bem direcionado para aquilo que você quer atender. Quem já é meu seguidor há muito tempo vai perceber que nesse perfil Vitória Piva era um outro nome, era Silva Conte Contabilidade, que era o nome da minha empresa contábil. Depois eu coloquei o meu nome, né? Então, quando estava a Silva Conte Contabilidade, era aquela coisa mais engessada, eram conteúdos, não tinha frequência, não tinha cadência de conteúdos, eu não colocava ali, não era segmentado, então eu falava de todo tipo de clientes que eu atendia aqui. Depois, eu remodelei esse perfil e coloquei mudei só o nome, Vitória Piva Oficial, e passei a colocar conteúdo, continuei fazendo conteúdos ali,
tradicionais que servia para público em geral, né? Sem alinhar comunicação, sem nada. Num terceiro momento, isso falando para empreendedores. Num terceiro momento, eu fiz o quê? Eu mudei a minha comunicação e hoje esse perfil, basicamente, eu falo com contadores. Faço muita captação de clientes aqui por esse perfil? Sim, faço muita captação. Mesmo que a maioria dos meus conteúdos estejam direcionados para contadores. Por quê que eu consigo fazer? Porque o meu perfil ali está dizendo o que eu faço, né? Então, quando um contador, né, um colega, chama no direct, ou me chama ali nas caixinhas, fala como que eu faço para prospectar cliente, eu vou lá ver como é que tá esse perfil dele. Será que eu sendo contadora, eu consigo identificar que aquela pessoa é um contador, é uma contadora? Como é que ela pode me ajudar, né? Qual seria a dor que ela vai resolver através ali do perfil dela? Que serviços ela me oferece? Então, faço essa análise. E na grande maioria das vezes, nesses perfis, eles não estão segmentados. Ou então, eles não estão segmentados, ou não tem conteúdos, ou simplesmente só fala que é contador, mas não fala nada, ou só tem fotos de vida pessoal. E não tem nada a ver você postar fotos de vida pessoal. Eu faço isso aqui no meu perfil, porque para mim, este é meu perfil pessoal mais profissional, entende? Ou seja, meu perfil da Vitória Piva, que eu compartilho com vocês alguns momentos da minha vida, mas eu uso para ganhar dinheiro. E sabe um curso que eu fiz que eu gostei muito, que eu ainda estou na comunidade, que me ajudou a entender tudo isso? Foi o curso da Valesca Bruzzi, 100 Passos. Quem não conhece, vale a pena conferir. Então, assim, é um investimento, hoje já está um investimento mais alto, mas tem muito conteúdo ali de valor e foi ali que eu consegui ressignificar muitas coisas, entender muitas coisas do Instagram. Então, essas pessoas que estão buscando clientes precisam entender isso. Precisam entender quem é o seu cliente ideal. E atualizar essa comunicação, pegar essa comunicação, transformar essa comunicação de forma que o seu cliente entenda. Eu sou contadora de negócios digitais. Não faz o menor sentido eu vir aqui falar de repente de despesas com sede física, porque a grande maioria dos meus clientes não tem sede física. Então, dentro do meu perfil, eu não vou abordar alguns assuntos que não faz parte da realidade deles. Como é que eu vou descobrir qual é a realidade desses meus clientes? Se eu fizer realmente, né, um estudo, ter conhecimento de mercado, conhecer as dores desse cliente, conhecer a realidade desse cliente. Eu não vou conseguir, gente, falar com todo mundo, né? Sabe aquela história, aquele velho ditado, quem fala demais dá bom dia a cavalo? É a mesma, eu aplico isso aqui no Instagram. Não adianta, você pode atender vários outros, né, clientes. Eu atendia muitos clientes de nichos diferentes dentro da contabilidade, aqui da nossa empresa contábil no passado. E até hoje eu tenho um ou outro que se remodelaram, né, continuaram com a gente mesmo com essa mudança da contabilidade digital. Eu ainda tenho clientes, por exemplo, eu tenho 90% segmentado para infoprodutores, eu tenho aqueles 10% que são, por exemplo, clínica médica, clínica veterinária, que era segmento que eu atuava antes, salão de beleza. São a minoria? São a minoria. Mas pense eu hoje como contadora de infoprodutores, ou lá atrás mesmo, quando eu comecei a segmentar, se eu não segmentasse, eu não tinha tido escala. E se eu falasse para todo mundo, fizesse post de Instagram, se eu fizesse post para médicos, post para clínica veterinária, posts para salão de beleza, o meu cliente ia ficar confuso. Peraí, essa contadora tá falando o quê? Né? E ainda fizesse post ali para infoprodutores. Eles iam ficar simplesmente confusos e não iam conseguir nada. Além do que, gente, a qualidade do que a gente entrega ia ficar muito raso, muito vazio, né? Você tem que alinhar uma comunicação para falar com todo mundo, tá? O que não significa que se você segmentar, e eu sei que quem está nesse processo inicial de abertura do seu próprio negócio, sua própria empresa, tem um ponto seguinte, Vitória, eu preciso pôr cliente para dentro, não posso ficar escolhendo, porque eu tenho os boletins que vai chegar aí no final do mês, eu preciso pagar minhas contas, né? E eu entendo isso porque eu já passei por isso, certo? Agora, a sua comunicação ela precisa ser voltada para um público. O fato de você alinhar sua comunicação com o público não significa que você não vai pegar outros tipos de cliente. Muito pelo contrário, quando você se mostra autoridade de um segmento,
outras pessoas vão te procurar. Eu falo isso porque qual que é a minha autoridade hoje? A minha autoridade hoje é de infoprodutores, tá? E aí eu tenho clientes que me procuram, que são de e-commerce, me pedem proposta para dropshipping, certo? Para youtubers. Então, assim, acabam vindo um outro segmento, né? Tudo bem que esses que eu falei agora estão em paralelo, né, com o que eu estou falando aqui, eu sei, estão no digital também, mas eu quero dizer para vocês assim, que a minha comunicação voltada para infoprodutores acaba atingindo outros segmentos. Então, você que está começando, qual é o segmento que você vai atingir? Tenha isso muito claro para você alinhar essa comunicação. Alinhando essa comunicação, você vai atender um maior número de pessoas, de clientes, e você vai atingir, inclusive, você não vai estar restringindo, tá? Porque as solicitações de propostas, elas vão aparecer pela sua autoridade que você demonstra ali dentro, tá? Dentro das suas redes sociais, por exemplo. Um outro ponto que eu quero deixar claro aqui, né? Seria o nosso terceiro ponto aqui, que tá até fora de ordem no meu script, seria exatamente vocês alinharem essa comunicação, tá? Eu sei que quem tá começando quer pôr cliente para dentro, tá tudo bem, mas alinhe a sua comunicação, defina o seu público, com quem que você conversar, qual é o seu cliente dos sonhos, né? Quem é o cliente que você quer atingir de fato, que você quer ter na sua base, e vai atraindo esse tipo de cliente. Esse conteúdo ele vai atrair outras pessoas também, tenha certeza disso. Aí você vai fazer um filtro, se você consegue atender ou não, e aí é muito particular de cada um. Bom, então ter um perfil segmentado, já falei, né? Se posicionar. E aí muitas pessoas me perguntam, Vitória, mas eu tenho que ter um perfil profissional, um perfil pessoal, como que é isso, né? Então, assim, pelo que eu aprendi, que eu tenho aplicado, gente, vocês procurarem aí, Taliap, contabilidade, vocês vão encontrar, tô segurando o nome, mas se vocês entrarem ali, vai ter só uma foto minha, com a camiseta aqui do escritório, e vai ter uma postagem que eu achei interessante, que eu postei tanto aqui quanto lá. E por que eu ainda não estou movimentando? Porque é muito difícil você criar dois perfis, né? A trabalhar dois perfis demanda um perfil bem feito já demanda muito tempo, imagine dois. Então, fiz o Instagram do escritório, tá ali para segurar nome. E eu pretendo sim trabalhar ali, porque como tudo que eu vou falar para vocês aqui, eu tenho aplicado, esses resultados que eu tive, foi de forma orgânica. Agora, para escalar, para acelerar, eu quero trabalhar agora com tráfego pago também, certo? Só que para fazer isso, aí eu vou ter que realmente ter um Instagram legal, né? Uns vídeos voltados para cliente, né? Para o meu cliente ideal dentro da contabilidade. Então, isso dá trabalho. Mas se você consegue alinhar, e por que eu quero, né? Como eu falei, eu vou trabalhar no tráfego pago, mas eu também quero trabalhar o brand da nossa marca, né? Então hoje muita gente me conhece pela Vitória da Silva Conte e já tem um ano que a gente está com a Taliap, né? Que a gente mudou o nome. Não tem ainda um ano certinho, mas quando a gente começou o trabalho de rebrand foi mais ou menos em novembro, outubro do ano passado. Então o que acontece? As pessoas precisam conhecer agora a Taliap, né? E eu quero também desmistificar um pouco daquilo, Vitória da Taliap, não. A Taliap, ela tem um time, a Taliap, ela tem uma equipe por trás que faz tudo acontecer. Então eu quero trabalhar um rebrand da Taliap, entende? Então, nesse sentido, eu vou trabalhar um outro perfil do Instagram. Nosso site também está sendo finalizado, porque nós tínhamos o site da Silva Coach. Então, mas voltando aqui à pergunta, posso ter um ou tenho que ter dois perfis? Você consegue trabalhar com um perfil só. Esse meu perfil está voltado para contadores, né? Então, para não confundir a comunicação, eu vou ter depois a Taliap e pelos motivos que eu já expliquei. Agora, se você é contador, não vai trabalhar com infoproduto, mas se você quer trabalhar somente ali para contador, ou se de repente você já tem uma audiência, não tem ainda uma audiência construída, e aí eu vou pegar o caso da Natália, que está aqui nos acompanhando, ela tem o perfil dela, que é o perfil que fala sobre departamento pessoal, certo? Então ela bem provavelmente vai ter o perfil da empresa contábil dela. Por quê? Porque a audiência que ela tem hoje é uma audiência de profissionais da área de departamento pessoal, de contadores, que consomem de fato, de alunos dela que consomem aquele conteúdo. Então, nesse exemplo, não faz o menor sentido, por exemplo, ela realinhar toda a comunicação dela para atender clientes, né? Ela pode sim criar um segundo perfil, vai dar muito trabalho para ela.
subscritores, mas seria o ideal para ela não perder todo esse histórico que ela já tem, toda essa audiência que ela já tem construída. Aí ela tá falando, olha, Natália, ela criou o perfil dela, Natália Contadora, e tá ótimo que ela colocou já o nome dela, já vai identificar, então vai dar aquele ar de pessoalidade, mas vai ser uma comunicação voltada para os clientes, entende a diferença? Então, agora se você, por exemplo, não só tem um perfil, né, e quer trabalhar para coisas pessoais com profissionais, perfeito também, gente. É o ideal, na verdade. Vai te dar menos trabalho. Claro que você vai filtrar aquilo das suas coisas pessoais que você vai postar ali, né? Porque a sua imagem profissional que você tem que passar. Agora eu vou ter que criar de repente, um cenário, vou ter que criar um personagem. Não, nada disso. Você vai ser você mesmo, né? Mas tem coisas que a gente não precisa mostrar. Você brigando com o marido e colocar na internet. Faz menor sentido, né? Você, de repente, falou, não, hoje é despedida de solteira ali de um contador, vou comer despedida de solteira, vou beber todas, não sei o que, vou postar isso. Faz o menor sentido também, porque você vai queimar o seu lado profissional. Então, essas questões ali que você tem que filtrar, tá? Mas total sentido ter um único perfil. Nessas condições que eu tô falando. No caso da Natália, é interessante sim ter 2 perfis. No meu caso, eu vou ter um segundo perfil por conta disso, porque eu quero trabalhar o rebrand e desvincular a Taliap da Vitória. Entende? Porque hoje os clientes chegam por mim. Eu quero que eles queiram construir um setor comercial. Quero que eles sintam confiança de falar com o meu setor comercial. Não necessariamente que seja atendido por mim. Que isso consome muito tempo, muita energia e a gente acaba não escalando, né? Porque eu sou só uma, como é que eu vou atender todo mundo, certo? Então, por esses motivos, eu vou segregar ali, vou ter um perfil da Taliap. E o que eu considero como requisitos mínimos, né, para a construção de um conteúdo de valor, né, nas redes sociais, né? E quando eu digo redes sociais, eu digo também o site, né? Nem que necessariamente não seja um site institucional, mas que seja ao menos uma landing page para vocês capturarem lead e demonstrarem autoridade. Então, primeiro ponto que precisa ser considerado, né? Conhecimento técnico. Preciso que vocês, por exemplo, tenham conhecimento técnico suficiente para você sanar as dúvidas dos seus clientes, né, e fazer conteúdos, por exemplo, de dúvidas recorrentes. Vamos lá. No caso, contabilidade digital para infoprodutores. Muitos me perguntam, Vitória, eu já preciso migrar de MEI para microempresa. Esse é um processo demorado? Ou é um processo simples? O que impacta isso financeiramente falando, depois que eu migrar? Né? Quais são os impostos que eu vou pagar? Quais são o passo a passo dentro da minha cidade? Aí, se você quer atender, por exemplo, a nível de Brasil, São Paulo, por exemplo, se eu pego o MEI, que ele desenquadrou, que seja administrativamente, né, ou que ele tenha pedido solicitado desenquadramento, a gente precisa fazer um processo lá em São Paulo chamado de capa marrom. Primeiro passo, que é informar o desenquadramento. E é como se fosse uma alteração contratual, uma abertura, enfim, tá? Mesmo trâmite praticamente, só que a diferença é que a abertura você faz online e essa alteração, a última que eu fiz, foi presencial, tá? Então, demorou pra caramba. Depois disso, que você faz a solicitação de qualquer alteração, né? Então, vamos supor que nesse meio tempo o cliente casou-se, mudou o nome, colocou o nome de casado. Aí vai ter que fazer outro processo de alteração, tá? Ou seja, este passo a passo você tem que conhecer, você tem que entender o que é que está acontecendo, o que vai acontecer até para o seu cliente. Não criar expectativa e você não passar informações erradas ou ainda, né, dar um prazo para o seu cliente e você não cumprir, tá? Então, conhecimento técnico dentro das necessidades daquele nicho que você definiu são importantes, né? Por conta disso. E aí, como é que fica o conteúdo, por exemplo? Você pode fazer um passo a passo de como resolver, por exemplo, a migração. Você MEI, vai fazer a migração para ME, estourou o limite, olha aqui o passo a passo para conduzir esse processo, né? E aí você explica. Então, é um conteúdo que vai ajudar muito nas redes sociais ali, para quem é MEI e quer ir para microempresa ou precisa, né? Tá? Bom, o segundo requisito importante que eu vejo que precisa ter para a construção de um conteúdo de valor é conhecimento de mercado, tá? Então, por exemplo,
Não adianta de nada eu ter conhecimento técnico, eu saber como fazer uma migração de MEI para a microempresa, por exemplo, mas eu não saber que o meu cliente ele pode começar como MEI, né? Que ele pode ultrapassar os limites de faturamento e eu tenho que dar soluções para essa dor. Então ele foi lá desenquadrado de ofício, né? De ofício que fala, gente. Enfim, geralmente aparece ali, né? Desenquadramento por processo administrativo pela prefeitura. E aí você não saber que isso é uma dor constante que você vai ter que resolver para esse cliente. Vai ter que, né, de repente, ele foi desenquadrado retroativamente, vai ter que mandar todas as declarações do Simples Nacional, recolher tudo, fazer um parcelamento, né? Ou seja, é uma dor de quem é MEI e que desenquadrou essa parte de desenquadramento. Então, conhecimento de mercado. Eu dei o mesmo exemplo, né? Tanto para conhecimento técnico como para conhecimento de mercado, mas são coisas distintas. Só para vocês entenderem aqui que conhecimento de mercado quer dizer que é conhecimento das dores do seu cliente, das necessidades, daquilo que você, como contador, pode estar ajudando esse cliente, tá? Consegui explicar? E conhecimento técnico é o como fazer. Então, chega o cliente com uma demanda, uma dor de um MEI, só recapitulando o exemplo, uma dor de um MEI que é o que? Desenquadramento, tá? E como você vai fazer esse desenquadramento? Aí entra no conhecimento técnico, certo? Então, esses dois requisitos aqui são importantíssimos para que você construa ali conteúdo de valor que vai direcionar você se te posicionar no mercado contábil, né, como autoridade daquele segmento, tá? E aqui eu espero que seja o segmento de produtores, porque não tem outro segmento mais incrível do que esse, para escalar, com baixo investimento, com uma baixa inadimplência, tá? E que te dá menos dor de cabeça. É um tipo de cliente que confia em você e você pode fazer o serviço tranquilamente para ele, sem aquela pressão, sabe? Bom, e aí o terceiro requisito aqui para você construir um conteúdo de valor, eu já falei sobre isso, mas como está no meu checklist aqui, eu vou colocar perfil posicionado, tá? Ah, Vitória, mas e aí, você entra como requisito? Sim, porque pense, nada adianta você falar sobre MEI no seu perfil, por exemplo, sobre microempresa, sobre Simples Nacional, se você não sabe para quem você vai falar. Falar por falar não vai resolver absolutamente nada, tá? Falar por falar, você simplesmente vai cair na mesmice de sempre, tá bom? Então tem que ter um perfil proposicionado, sim. Escolhe um. Dentro da sua carteira de cliente, quem mais representa ali? São advogados? São infoprodutores? São médicos? Quem mais te representa nessa carteira? Tá? Ou, por exemplo, eu tinha uma carteira muito diversificada e o mercado de infoprodutores, na época, eu tinha 3 clientes apenas. O que eu fiz? Esqueci tudo, esqueci o número de clientes que eu tinha ali, né? E comecei a fazer conteúdo para infoprodutores. Ou seja, praticamente comecei do zero, né? Tinha 3 clientes no infoprodutores e hoje a gente tem 90%, mais, acho que eu não falo 90%, mas acho que até mais que isso, de infoprodutores, tá bom? Bom, e aí, um quarto requisito que eu acho extremamente importante nessa construção de conteúdo de valor, né, para você captar clientes, é que você tenha presença digital constante onde estão esses clientes. Então, a primeira pergunta que você tem que se fazer: onde é que estão os meus clientes ideais, né? O meu público está onde? E aí, vamos pensar aqui no mercado de infoprodutores. E eu quero trabalhar, eu defini que o meu público ideal no mercado de infoprodutores são pessoas que estão começando agora. Onde que eu vou encontrar essa galera? Eu vou dizer aqui, por exemplo, grupos de Facebook, né? Comunidades gratuitas de Facebook, comunidades, você seguir perfis que falam sobre determinados assuntos. Então, por exemplo, o que eu sigo? Eu sigo gente, fugiu o nome.
Vitor Damasio, por quê? Porque o cara, ele é fera, muita gente está nas mentorias dele, né? Os melhores infoprodutores estão nas mentorias dele. Então, eu sigo ele e sempre que dá eu faço algum comentário nas postagens e tal pra galera, pra chamar a atenção da galera ali e elas saberem que eu existo, né? Que eu estou aqui na internet, que eu atendo o mercado deles, tá? Outro perfil que eu sigo bastante, Ellen Salomão. Por que eu sigo, acompanho e comento? Porque ela é a referência ali nas agências, né, de lançamento. Então, é também um público que eu atendo aqui, certo? Então, tô lá. Outra galera que eu sigo, outro expert que eu sigo, Pedro Sobral. Porque gestores de tráfego estão lá. Gestores de tráfego são meus clientes ideais também, tá? Comunidade ali dos 5 Liberdades, né? Do Wendel Carvalho. Por que eu tô ali dentro? Por 2 motivos, né? Óbvio. Primeiro, que eu sou mentora do curso. E segundo, porque ali tem muita gente começando com muita dúvida, com a galera que tá ali como sendo querendo começar como MEI, querendo começar um negócio digital. Uma ótima oportunidade de você fazer network, de você, às vezes a pessoa não está preparada para abrir uma empresa, mas porque está bem no comecinho ainda, mas ela já te conhece e na primeira oportunidade ela vai procurar você e vai também, além de te procurar, vai te indicar quando alguém perguntar, né? E aí vocês têm que entender que estar nesse meio, atender, dar soluções para essas pessoas, esses empreendedores digitais, é tão importante porque um vai falando para o outro. Contabilidade, ainda que esteja no digital, também é muito da confiança. E você precisa passar essa confiança, conquistar essa confiança desse público, para que esse público comece a te falar seu nome ali dentro dos grupos que eles participam, tá? Então, manter essa presença digital ali. Selecione grupos, né? Vou deixar uma tarefinha aqui, eu quero que vocês façam. Quando vocês fizerem, vocês vão fazer um print e me marcar. E vai colocar ali, né? Desafio, participar. A tarefinha o desafio é vocês fazerem, né, algum comentário dentro de uma comunidade aí que vocês participam ou vão começar a participar falando sobre contabilidade digital para negócios digitais, certo? Se você não estiver nesse nicho, pode ser o nicho que vocês quiserem. Então, vamos supor que você é contador especialista em supermercados, né? Quem que você vai seguir nas redes sociais que fala para o público de mercadismo, de supermercado? Leandro Rosadas, por exemplo. Ele fala muito sobre para essa galera, certo? Então, nesse sentido ali, você vai entrar lá no perfil dele, começar a seguir, tiver algum post, vai, comenta, printa e me marca, eu quero saber se você fez essa tarefinha aí, tá bom? Ah, Vitória, eu vou comentar o quê? Você comenta alguma coisa relacionada à contabilidade. Então, vamos supor que você sabe que o produto XYZ, por exemplo, tem uma tributação reduzida, é monofásico, alguma coisa assim, né? Bebidas, por exemplo, são monofásicas. Então, você vai lá e comenta ali. Olha, você sabia que o produto estava monofásico, você pode pagar menos imposto? Ah, você não sabia, quer saber mais? Me chama aqui no direct que eu posso te passar mais informações. Pronto, você já travou ali o momento, né? Já se fez presente ali. Pode ser que nas primeiras vezes as pessoas não curtem, ninguém te procure, mas a constância, né? Por isso eu coloquei presença digital constante. Vai fazer com que você seja conhecida ali dentro dos seus, dentro do seu público ali, né? Seja conhecida desse mercado, tá bom? Bom, e aí, chegamos aqui à última parte da nossa live, que eu coloquei o quarto ponto sobre mãos à obra, que aí agora sim, né, vocês vão entendendo todos esses requisitos, vocês vão começar a trabalhar para conseguir esses clientes, certo? Então, o primeiro requisito aqui, estabelecer uma proposta comercial atrativa no preço e nas soluções, né, das dores do seu cliente. Então, vocês entendem que esse primeira tarefa aqui, primeira ação que você tem que fazer para começar a conquistar seus clientes é entender todo esse fluxo e saber que você precisa ter uma proposta comercial pronta, tá? Não espera o cliente te acionar, porque cliente de infoprodutor é imediatista.
Ele já quer saber valores, já quer saber se você consegue atender ele, se não. Se você for parar para pensar se você pode ou não pode, né, atender esse cliente, o que vai acontecer, né? Esse cliente vai desistir, né? Então já pense aí, quem é o seu cliente ideal? É um infoprodutor que está migrando de MEI para Simples Nacional sem folha de pagamento. Ok, beleza. Com quanto é que eu vou precificar? Eu fiz um estudo de mercado, que a Vitória falou no início da live, e descobri que o pessoal tem cobrado aí em torno de, sei lá, de 250 a 500 reais para atender esse perfil, tá? Eu tô meio que arredondando, gente, porque eu já vi, né, contabilidades assim mais estruturadas cobrando 250 reais para esse mercado, que não é o preço que eu pratico porque está fora, não cobro meus custos, e contabilidades que cobram em torno de 500 reais ali, certo? Bom, combinado. Fez esse estudo de mercado, entendeu esses valores? Agora você, dentro daquilo que você definiu de custos na sua empresa, na sua operação, sua capacidade operacional, você vai estipular os seus valores. O que eu oriento é que você tenha 3 planos, propostas para oferecer para esse cliente. Cada cliente vai ter uma especificidade. De repente, você pode oferecer uma parametrização de notas fiscais gratuitamente para o seu cliente, né? Parametrização ali de um sistema. E aí você pode cobrar um plano um pouco maior. De repente, um cliente está começando do zero, não tem necessidade de um sistema, de implantar um sistema automático, mas ele tem a necessidade de emitir essas notas fiscais de forma manual, então você pode dar uma consultoria para ele, entende? Incluir isso no plano, enfim. Aí você vai formando, entregue para ele 3 possibilidades, 3 propostas de valores, para que ele possa então ali fazer com que ele tenha opções. A ideia aqui é que ele tenha opções, né? Tá? Bom, esse é um primeiro trabalho que vocês têm que ter, deixar pronto, porque a hora que aquele cliente bater na sua porta, você tem que dar essa solução para ele, apresentar isso para ele, certo? Segundo ponto que vocês podem fazer também, gravar um mini curso ou um vídeo que vai ajudar o seu cliente, tá? Então, eu fiz isso muito. Eu fiz, inclusive, né, por exemplo, as pessoas que me ajudou muito a escalar, como eu já tinha um player dentro da minha empresa contábil, que é o Wendel, ele me convidou para ser mentor, então eu fiz um mini curso lá dentro. E isso, claro, que me ajudou a me posicionar muito fortemente, né? Então, se você é do mercado de produtores e já tem um cliente no digital, você pode gravar um mini curso e oferecer isso como bônus dentro do curso dele, certo? Claro que o curso vai ter que comunicar ali com aquele cliente, né? Então, se você, vamos supor aqui, a pessoa, ela é médica e ela tem ali dá um curso para médicos. Você pode oferecer um mini curso, né, de finanças para médicos, mini curso de contabilidade para médicos, alguma coisa nesse sentido. Vitória, eu não trabalho com infoprodutores. Ok, então você vai fazer esse mini curso e você pode disponibilizar para aquelas pessoas que tiverem dúvidas, que te procurarem, né, para sanar alguma dúvida, você pode disponibilizar isso para essa pessoa. As pessoas que já pediram sua proposta não validaram ainda, então você pode criar dentro de um funil de vendas essa questão. A pessoa fez de proposta, não fechou? Eu vou mandar tal vídeo que vai ali mostrar minha autoridade para essa pessoa, e aí esse cliente ele pode chegar a fechar comigo porque ele viu que eu tenho autoridade naquele assunto e aquele vídeo vai ajudar de alguma forma a tirar as dúvidas dele, certo? E aí você vai distribuir, né, esses vídeos, né, para esses clientes, esses mini cursos, para esses prospects, né, esses potenciais clientes, tá? Outro ponto que vocês podem fazer é distribuir iscas digitais na internet. Aí não é só esse vídeo, os vídeos são uma isca, né? Mas você pode fazer outros tipos de isca, por exemplo, um checklist de regularização, né? De um MEI que foi desenquadrado. Pode fazer um e-book, por exemplo, sobre a tributação do Simples Nacional para o mercado de produtores, certo? E aí, isso você vai distribuir de forma gratuita, de forma para captar leads,
como também você pode fazer isso para reforçar sua autoridade no mercado ou para mandar ali para os clientes que te fizeram uma proposta, certo? E como é que você consegue distribuir isso pela internet? Você pode fazer uma landing page. Anota essas landing pages aí. Cria uma landing page. Eu fui ler o comentário da Natália. Anotei muitas ideias. Ai, que incrível. Ó, depois me marca, Natália, quando você colocar suas ideias aí em prática, você me marca, tá bom? Aí, vamos lá. Criar iscas digitais. Como que você vai distribuir essas iscas digitais? Cria uma landing page. Nada muito assim. Até falei para meus alunos na mentoria que a gente falou sobre prospecção de clientes. Que tem uma ferramenta gratuita que cria landing page, que cria funil de vendas chamada e-mail shipping. Já anota aí, gente. Gratuita, que faz integração com o site, faz integração com o Pipefy, por isso que eu achei mais incrível ainda. E aí você vai criar uma landing page basiquinha ali mesmo, sabe? Pode acredito que tem que fazer um domínio, porque eu nunca parei para fazer uma landing page, eu sempre tive alguém para fazer, que é muita coisa, né? Mas enfim, faz uma landing page com domínio, cria um formulário ali, então assim, por exemplo, uma landing page de um e-book, né? Ou checklist, né? Porque, gente, as pessoas estão com tanta informação na internet, quanto mais informações simplificadas você repassar, vai ser melhor. Então, cria lá um checklist sobre regularização de e-mails que foram desenquadrados. Acho que eu até anotei uma sugestão aqui de ideia. Deixa eu marcar. Deixa eu localizar aqui. Aqui, ó. Vai chamar a atenção. Por exemplo, não coloque seu CPF nas plataformas do Facebook e do Google. Cara que é infoprodutor e que já tem ali cadastro nessas plataformas, já colocou o CPF nas plataformas do Google, eles vão ficar enlouquecidos, vão querer baixar para saber por que você não pode colocar o CPF. Todo mundo que começa como infoprodutores, isso é todo mundo. Anota aí. Todo mundo que começa como infoprodutores começa achando que não vai dar em nada e começa com CPF. É muito difícil a pessoa falar assim, vou começar agora com CNPJ. Até porque ele vai fazer o cadastro no Facebook Ads, no Google Ads, para testar, para ver como é que funciona. E aí, quando ele vai fazer esse cadastro, ele coloca o CPF dele, porque ele nem parou para pensar que isso vai dar dinheiro, que ele vai trabalhar com tráfego, que ele vai fazer os próprios anúncios, e aí precisaria ter o CNPJ da empresa, tá? Nesse sentido, se fizer um checklist falando com esse tema, tenho certeza que vai despertar a curiosidade dessa galera. E você vai falar por que você não pode colocar. E você pode ensinar, inclusive, como é que coloca o CNPJ lá dentro. Certo? Então, é um assunto que eu acho que dá bom. Inclusive, eu vou testar, porque eu já fiz vídeos falando sobre isso, tá? Eu já fiz vídeos falando sobre isso aqui. E deu bom. Eu fechei contato tanto de contabilidade como de BPO financeiro. Por isso que eu deixei esse tema aqui para vocês, tá bom? Vamos lá. Então, distribuir as iscas digitais, eu falei para vocês. E aí, para finalizar, né, se coloque à disposição nas redes sociais para responder perguntas e sanar dúvidas, gente. A pessoa que precisa, que tem dúvidas, elas ficam perdidas, né? Geralmente querem, eu vou ter que contatar um contador só para tirar essa dúvida e tudo mais. E ali você começa a criar um network, né? De como você pode network com essa pessoa. Ela tira uma dúvida hoje, tira uma dúvida amanhã. Aí depois ela percebe que você entrega tanta coisa, tanto valor, que ela acaba fechando com você. Então, abre a caixinha de perguntas ali no seu stories, ou até deixe mesmo um link ali de WhatsApp, dependendo do tempo que você tem, do time que você tem. Coloca ali o link do WhatsApp que a pessoa possa falar com você, para tirar dúvidas, enfim. Ofereça, né, uma consultoria mensal, gratuita, alguma coisa nesse sentido, sabe? Acho que para ajudar a galera aí que tá bem perdida, a gente sabe que nós estamos vivendo um momento, muita gente perdeu o emprego, muita gente não está conseguindo se recolocar no mercado de trabalho, e aí muitas pessoas estão querendo abrir o seu próprio negócio. Então, nesse movimento, nós como os contadores podemos ajudar também, sabe? A gente se falar sobre e-mail, as pessoas vão lá, olha, eu já vi gente caindo na seguinte situação:
pagando para empresas de sites, que colocam o site ali muito parecido com o do empreendedor, portal do empreendedor.gov.br, né? Então as pessoas criam esses links muito parecidos, com nomes muito parecidos, e aí tem gente que acaba contratando o serviço deles, sabe? Contrata o serviço deles, paga por isso, e muitas das vezes nem sempre tem um serviço feito. E a gente sabe que a abertura do CNPJ ela é gratuita. Então eu tenho muitos alunos que estão ali ganhando dinheiro, né? Assim, começando sua carreira contábil, prestando consultoria para esses microempreendedores individuais, tá? E no digital tem muita gente assim. Tem um dos contratos que nós fechamos essa semana, que um dos sócios, ele caiu nisso. Ele falou, nossa, mas eu comecei o meu processo em abril, mas meu CNPJ saiu em maio, mas eu não entendi por quê. Depois, né, a gente analisando, eu falei, não, você fez por onde? O CNPJ sai na hora, né? Aí ele foi ver que ele contratou um serviço que seria gratuito, entende? Então, ou seja, a gente pode colocar à disposição para ajudar essas pessoas que não têm conhecimento disso. A gente pensa que a gente sabe, né, demais, mas tem uma métrica que a gente sabe demais e todo mundo sabe, essa é a nossa ideia. Mas tem uma métrica que eu já escutei muito, né, no digital, que é assim, sempre tem alguém que precisa do seu pior conteúdo. Sabe aquele conteúdo que você acha que já falou várias vezes e que todo mundo já sabe, ou que tem muita gente falando? Então, sempre vai ter alguém que precisa desse conteúdo, tá? Dessa informação. E eu vejo isso constantemente aqui nas minhas redes sociais, viu? Deixa eu voltar aqui um pouquinho aqui, que eu acho que tem perguntas, comentários. Marjorie perguntou qual o nome mesmo. Será que é o nome da ferramenta? Me responde aí se é a ferramenta da landing page. Se for, vou escrever aqui nos comentários para vocês anotarem. Mailchimp é uma ferramenta gratuita, tá? Inclusive, gente, eu conheci essa ferramenta pelo Pedro Sobral. Ele falou assim, olha, por muito tempo eu usei essa ferramenta de forma gratuita quando eu comecei lá atrás, porque tem uma capacidade de capturar até 2.000 leads. Gente, pense, 2.000 leads na contabilidade é muita coisa. Então, dá pra gente fazer um trabalho incrível usando as ferramentas gratuitas. E eu quero falar um pouquinho também do Pipefy, já que nós falamos do Mailchimp, vou colocar o nome aqui, Pipefy. Por quê? Eu usava, até maio mais ou menos, o RD Station. Inclusive fui cancelar, descobri que eu não posso cancelar, que eu paguei o plano anual, então eu não sei o que eu vou fazer com essa ferramenta. Mas como tem muita informação ali, né, vida que segue. E aí, eu descobri o Pipefy. Um outro colega usou para fazer uma integração incrível na época do imposto de renda. E aí eu comecei a pesquisar sobre o Pipefy e eu vi que ele é a versão dele gratuita. Então agora, esse mês de junho, eu coloquei ali os nossos contatos, né? Enfim, fiz um funil de vendas pelo Pipefy de forma gratuita também. Então, eu vou começar a usar o Pipefy e o Mailchimp, e eles fazem integrações, os dois juntos, sabe? Então, o Pipefy, ele dá para controlar vários processos, não só isso, chama de pipes, né? Que são as pipelines. Então, você pode criar um fluxo financeiro ali dentro, você pode criar um fluxo de compras, enfim, várias coisas ali. E eu estou testando para o fluxo de CRM, para um funil de vendas. E o Mailchimp vai ser para um funil de marketing, né? Que é você fazer criar a landing page, distribuir o conteúdo. E qual que seria a integração que é para fazer, né? Quando o cliente entrar na sua landing page e digitar os cadastros ali no formulário, você vai receber essas informações no Mailchimp e esse Mailchimp vai mandar para o Pipefy para você trabalhar esse cliente, esse lead capturado. Então, essa é a ideia, tá bom? Bom, deixa eu dar uma volta, deixa eu voltar aqui na nossa live. E eu acredito que eu consegui repassar todo o conteúdo que eu preparei aqui para vocês. Quem tiver dúvidas, quiser depois trocar uma ideia comigo, pode mandar no meu direct, pode mandar nas caixinhas de perguntas, tá? Espero ter ajudado vocês. Já coloquem aí na agenda de vocês para segunda-feira colocar em prática pelo menos uma dessas informações que eu passei para vocês aqui, tá bom? Quem tiver na live, tiver curtido e quiser printar e me marcar, eu vou ficar muito agradecida.
Isso faz com que outras pessoas conheçam também o meu trabalho, né? E eu sempre reposto também para que os meus seguidores também possam conhecer o trabalho de vocês, tá? Muito obrigada pela presença, um ótimo domingo, que vocês possam ter um domingo abençoado, iluminado. Aproveite bastante com a família. A Marja tá falando que honra você me responder, sou sua fã, que isso, e claro, eu que sou fã de vocês por estarem aqui me acompanhando em pleno domingão, né? Brigadão, gente, ó, aproveitem muito o domingo de vocês, viu? Obrigada pela atenção, e é isso, até a nossa próxima live. Grande beijo, até mais.